tarde a todos, obrigado por terem comparecido a mais um almoço do IDL, depois de um intervalo de 2 meses. Estamos quase a cumprir o nosso objetivo deste fim de semana, que era não falar sobre o Donald Trump. E por isso convidámos o Nuno Castelo de Abreu, que é um conhecido engenheiro agrónomo, dedicado aos vinhos, trabalhou na Alorna e agora está a desenvolver um projeto próprio no Dão. Vem-nos falar aqui da sua paixão, que são os vinhos, que todos nós muito apreciamos e já tivemos a oportunidade de apreciar durante o almoço. Muito obrigado. Passa Bom, o tema é a renovação do Dão, como é que o Dão conseguiu recuperar de uma crise, mas para falar sobre a recuperação tenho que falar um bocadinho sobre a crise, como é que lá chegámos e porque é que o Dão ficou tão em baixo. O Dão tem uma viticultura de montanha e minifúndio, em que tem cerca de 20 mil hectares com 60 mil viticultores, ou seja, tem 0,3 hectares por parcela, o que é extremamente difícil de rentabilizar. A par disso, temos agricultores extremamente envelhecidos e com muito pouca cultura vitícola e com muito pouco rigor na cultura da vinha. Portanto, o panorama era muito mau. Em termos de transformação, nos anos 60, 80, em que o vinho do Dão ainda era um vinho, era líder no mercado, a par da bairrada, que hoje em dia parece uma aberração, mas era verdade, e que tínhamos uma transformação no Dão e que era muito sui generis. Quem produzia o vinho eram as adegas produtivas. As adegas produtivas, por sua vez, vendiam vinho a granel aos grandes comerciantes. E, portanto, a base da produção estava sempre nas cooperativas. Por junto, tínhamos 2 ou 3 pequenos produtores. Casa de Santar, a Vinícola de Nelas e pouco mais. Portanto, a estrutura de produção era basicamente a cooperativa. A cooperativa cometeu um erro crasso. Todas as cooperativas, não é só uma, que era o modo como pagavam as uvas. Era simplesmente quilos álcool, ou seja, o produtor entregava a uva, media-se o açúcar que tinha e, portanto, imediatamente fazia-se a conta, tantos quilos vezes 10 graus, recebiam imediatamente o custo dessa uva e, portanto, o que levou os produtores a plantarem castas muito produtivas, extremamente produtivas e que tivessem pouca qualidade. O que é castas que são más ou boas? As castas que são boas normalmente são castas de bago muito pequeno. Muito pequeno, porquê? Porque a relação da película, eu estou a dizer que a película é muito importante para nós, a pele da uva, porque é aí que está tudo no vinho tinto. Basicamente o vinho do Dão era tinto. Na película ele está tudo, está a cor, está a estrutura do vinho, estão os aromas do vinho e, portanto, essa relação de um pequeno bago que tem muita pele para pouco sumo é a melhor relação. E, portanto, quando temos uvas muito grandes com pouca pele e muito líquido, acabamos de ter vinhos que não são bons, não têm estrutura, não têm aroma, não têm interesse nenhum. O que levou a este pagamento de quilos grau, levou a que os viticultores optassem por plantar castas que produziam muito, que tinham um bago grande, porque isso é que enchia o pagamento. E isso é que lhes interessava. Portanto, optaram por castas como a Roriz, que tem um bago muito grande, castas como a Baga, que era menos atreita a doenças, e, portanto, todo este sistema de pagamento levou os viticultores a plantarem castas sem interesse enológico. Com este andar, e cada vez tínhamos mais era produção e menos qualidade, começou a baixar a qualidade, começou a baixar o álcool, começou a baixar a cor, e, portanto, o vinho saiu fora completamente dos parâmetros
da moda, digamos. E, portanto, começámos a ter vinhos extremamente agressivos, taninosos, com pouca cor, com pouca fruta, e, portanto, o mercado começou a reagir não comprando. E, portanto, isto foi uma espiral negativa, e, portanto, como a estrutura estava montada, em que as cooperativas faziam grandes volumes de vinho, sem qualidade nenhuma, em que, por outro lado, as grandes empresas compravam vinho a granel para encher, e quem é que não se lembra dos vinhos do Grão Vasco, ou da Meia Encosta, da Borges, ou da Terras Altas, da Zé Maria da Fonseca, que eram vinhos de entrada de gama, e todas essas empresas tinham outros vinhos onde ganhavam dinheiro. Portanto, o Dão, para eles, não tinha grande interesse. Deixaram de vender, foram substituindo esses vinhos por outras marcas que eles tinham, com muito mais interesse, e, portanto, acabámos por começar a ter uma crise enorme de venda no Dão. A consequência nítida foi que metade das cooperativas faliram. Estamos a falar de Santa Comba, Nelas, Tondela e outras que acabaram por falir, não tinham sustentabilidade económica. Outra questão muito importante é que não havia técnicos na região. Portanto, os viticultores não eram apoiados, não havia uma política de apoio por parte das adegas cooperativas, que não tinham elas mesmo técnicos, tinham curiosos a fazer vinhos, eram gente com muita idade e que sabiam de vinho, de enologia, só por anos de experiência, e portanto não tinham cultura do vinho, não tinham formação enológica, e portanto faziam a mesma coisa há não sei quantos anos. Portanto, isto foi terrível e portanto acabou por ter uma baixa de vendas muito, muito acentuada. Chegámos aos anos 90 e houve que fazer alguma coisa e, portanto, o que é que acontece? Por um lado, a Sograp percebeu que não conseguia comprar vinhos de qualidade para abastecer o seu Grão Vasco e os outros vinhos do Dão e, portanto, faz a primeira, a Sograp é a que dá o pontapé de partida para esta renovação. E, portanto, constrói o projeto deles, Quinta de Carvalhais. Quinta de Carvalhais tem imensa importância nesta fase, porque constrói uma adega extremamente moderna, ao contrário das adegas cooperativas, estavam completamente obsoletas, com tecnologia completamente ultrapassada, desde o desengaçamento, desde as prensas, tudo aquilo era para fazer mau vinho. E, portanto, a adega Sograp é a primeira que faz uma adega ultramoderna, em que tem equipamentos muito bons e depois tem uma política de pagamento de uva que vai revolucionar, finalmente, toda a região. O que é que ela faz? Primeiro, contrata técnicos para apoiar os viticultores e, portanto, dá um apoio técnico do tratamento dos vinhos, das vinhas, como é que se deve podar, quais são as caixas que se devem implantar. Portanto, isso foi muito importante para os viticultores, apoio nos viticultores. A seguir, tem uma política de pagamento diferenciada, positivamente diferenciada, ou seja, começa a pagar a Touriga Nacional ao dobro do preço das outras castas, começa a pagar o encruzado ao dobro do preço das outras castas brancas e, portanto, há um movimento rápido. O viticultor, quando lhe tocam no bolso, é muito rápido a reagir e, portanto, foram os primeiros a reagir a toda essa política de pagamento. Começam a plantar Touriga Nacional, começam a plantar encruzado, a Sograp começa a selecionar os produtores, porque nem todos interessam, porque aquele não sabe tratar a vinha, entrega a uva estragada, o outro sim, e portanto começa a selecionar os produtores e começa realmente a ter vinhos de muita qualidade. A parte sanitária também é muito importante. É a primeira vez naquela região em que se pontua a chegada da uva pela sanidade da uva, ou seja, uvas que tenham podridão ou botritis ou míldio ou oídio, era completamente, o viticultor não entregava. Era recusada à partida e, portanto, havia uma seleção visual imediatamente logo à entrada da uva, seleção da casta, seleção por sanidade e, portanto, tudo isso levou a que Carvalhais surgisse no mercado com vinhos fantásticos e rapidamente. Portanto, foi uma evolução muito rápida por parte de Carvalhais. O que é que acontece? Todos os bons viticultores aderem a Carvalhais
e portanto as adegas cooperativas que já estavam mal, a seleção foi negativa. Quem ficou nas adegas foram os viticultores que não reagiram a esta mudança. Portanto, ainda ficaram pior. Ainda, num último folgo, tentaram ir buscar fundos comunitários para dar uma volta e fazer uma reestruturação das próprias adegas. Não tinham técnicos suficientes, portanto foram, de alguma forma, comidos pelos vendedores de equipamentos, que lhe impingiram equipamentos que eles não precisavam, outros equipamentos que não estavam adaptados àquilo que eles queriam na realidade, e, portanto, acabaram por, financeiramente, ainda ser pior. E, portanto, ainda tiveram mais este passo em falso, e, portanto, ainda acabaram por ser pior. Viticultores que entregavam uva às adegas acabaram por não ter onde entregar uvas, porque a Sograp não conseguia, estamos a falar de 20 mil hectares, portanto a Sograp não conseguia comprar a uva toda da região, e portanto houve alguns produtores mais atentos, com alguma capacidade de investimento, que começaram a fazer projetos próprios também. Começa a aparecer projetos mais interessantes. Estamos a falar da Quinta de Pelada, da Quinta da Paz, da Quinta das Marias, e portanto que não conseguiam entregar as uvas e que tiveram que produzir eles mesmos os vinhos que faziam. E aí sim começam projetos muito interessantes, muito mais pequenos, mas que tinham toda a sustentabilidade, porque eram projetos bem feitos. Entrada de técnicos, portanto foi aí que começaram a aparecer muito mais técnicos de viticultura e de enologia, acompanharam os projetos de A a Z, portanto, desde a vinha, com plantação das castas, que nós chamamos castas melhoradoras, em que no Dão a base é sempre o encruzado dos brancos e Touriga Nacional dos tintos. Depois, fazer uma viticultura de montanha, que é uma viticultura difícil, mas que se consegue fazer, desde que se tenha o know-how para isso. Todo o controle de maturação é uma coisa que os viticultores detestam, é que a gente diga em que dia é que eles vão colher as uvas. Nas adegas cooperativas, o dia grande de receber uva era a segunda-feira. O que é que eles faziam? Chamavam a família toda, sábado e domingo colhiam a uva, punham em sacos de plástico e na segunda-feira iam entregar à cooperativa. Não há pior do que isto para termos um vinho péssimo, porque na altura em que se corta a uva da videira e que se põe dentro do saco de plástico e que há um mínimo de mosto de sumo de uva, que está doce, todas as uvas têm bactérias e leveduras agarradas à película, começam a desenvolver, obviamente para mal e não para bem, e portanto começa logo a azedar, logo a fazer ácido acético, que é o vinagre, e tudo isso, a partir daí, estraga o vinho todo. Portanto, segunda-feira havia picos de entrega de uva, as adegas não sabiam o que é que haviam de fazer, tinham bichas de quilómetros de tratores a entregar uva, e portanto isso tudo mudou. A Sograp não admite, a uva tem que ser colhida no dia em que entregam, tem que ser colhida em caixas, e as caixas, a Sograp teve que fazer isso, furar as caixas por baixo, para o viticultor não esmagar com os pés, para caber mais 2 kg por caixa. É inacreditável. Por mais que a gente dissesse aos viticultores, não calquem a uva, não ponham terra dentro da uva, não há hipótese. Só para levar mais 2 kg por caixa, calcavam as caixas, e portanto tiveram que se furar as caixas, porque furando as caixas o líquido perdia-se, e quando eles chegavam à adega tinham menos não sei quantos quilos de uva, portanto teve que se furar. Estão a ver o que é educar o viticultor, que estava completamente deseducado e estava muito focado na tal adega cooperativa, que não interessava como entregar uva. Portanto, isto foi um processo muito duro de formar os viticultores, de pôr técnicos para fazer boa uva, entregar em boas condições e, sobretudo, fazer um controle de maturação que é muito importante. O que é importante nisto, o controle de maturação, é nós, a partir de meados de agosto, vamos à vinha, apanhamos
normalmente são 200 bagos por cada casta. Fazemos a análise química, pura química, mas depois temos que fazer a análise da uva propriamente dita. O que é que fazemos? Trincamos a grainha para ver se ela já sabe a amêndoa. Quando ela souber a amêndoa, quer dizer que a uva está madura. Trincamos a película para ver se os taninos são maduros ou são agressivos. Portanto, tudo isso é um trabalho que não se fazia de maneira nenhuma. Portanto, apanhava-se a uva, o viticultor achava que a uva estava boa e, como vêm chuvas, vamos apanhar a uva e entregá-la, não importa como. Mesmo que ela tivesse 10 graus e que soubesse a feno ou que soubesse a erva, não interessava nada. E depois o enólogo, lá na cooperativa, eles que fizessem o que quisessem. Portanto, esse trabalho de fazer, de controlar a maturação, de controlar, ver que a uva está no ponto ideal da apanha, que está equilibrada para fazer vinhos equilibrados, porque hoje em dia a enologia não é a enologia de há 20 anos atrás. A enologia de há 20 anos atrás havia uns senhores, que eram os tais senhores que percebiam alguma coisa, que depois punham ácido tartárico, depois punham água, e depois punham açúcar, e andavam a tentar remediar aquilo que era irremediável. E, portanto, os vinhos não eram equilibrados. Hoje em dia, a nossa filosofia é tentar que a uva que entra é aquilo que sai na garrafa. É não tentar pôr nada para não alterar o equilíbrio natural da uva. Isso é que é o nosso objetivo, o grande objetivo. Portanto, a partir de que a uva entra, toda a nossa tecnologia é no sentido de preservar a qualidade e o bom que a uva teve. Tirar partido dela, com certeza. Hoje em dia temos vinhos muito brancos, muito mais frutados, mas isso não tem nada a ver com aquilo que a gente põe. Foi a tecnologia que temos de fermentar os brancos com frio. Ao fermentar os brancos com frio, a 12 graus, permitimos que os aromas naturais do vinho fiquem dentro da cuba. Antigamente fermentava-se a 30 graus, a libertação de gás era tão tumultuosa que todos os aromas iam-se embora. Ao baixarmos a temperatura e fermentamos a 12 graus, hoje em dia os aromas ficam dentro do vinho. E por isso temos diferenciação entre as castas, entre as regiões, ainda bem que é assim. Nos tintos também conseguimos, para já, uma controle de temperatura também, portanto, controlar a temperatura de forma a que a fermentação seja mais lenta, e toda a extração da cor dos taninos é muito mais controlada. Temos tecnologia para isso, leveduras que hoje em dia conhecemos muito bem, portanto, tudo isso, hoje em dia a biotecnologia está muito mais avançada, temos muito melhores conhecimentos e conseguimos controlar o processo da melhor forma com o equipamento que temos. Obviamente, tudo isto que estou a falar não era possível se não houvesse fundos comunitários, porque havia falta de dinheiro na região para dar este salto. Obviamente, os fundos comunitários ajudaram e muito nos investimentos que se fizeram na região. Mas foi fundamental esta nova vaga, com estes novos produtores pequeninos e médios e outros grandes que estão a aparecer. A Quinta de Cabris foi importante também, a seguir a Sobrar, extremamente importante também para pôr o Dão no mapa. Portanto, há aqui uma série de projetos que foram importantes. Particularmente, no meu projeto, o que é que também tentei fazer? Tirar partido daquilo que existia e da família. Investimos, obviamente, na Taladega, nos novos equipamentos, na nova tecnologia de fazer vinhos. Investimos muito em tudo o que é imagem para tentar adaptar ao mercado, o que é que o mercado quer, e, sobretudo, tivemos uma estratégia sempre de exportação. A nossa estratégia é muito de exportação. Hoje em dia exportamos 83% do que fazemos. E foi um esforço muito grande de conhecer o mercado e adaptar os vinhos ao mercado. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes parece um bocadinho fantasia e um bocadinho só de estar a falar o que é adaptar ao mercado. Digo-vos 2 ou 3 exemplos, que é conhecer o mercado nórdico, por exemplo, o mercado sueco, norueguês, finlandês, a ocasião de consumo. Quando é que um sueco ou um dinamarquês bebe vinho? Não é como o sul da Europa. O sul da Europa bebe vinho à refeição, como nós fazemos. No norte da Europa bebe-se vinho a ver televisão. Portanto, ao chegar a casa, abre-se uma garrafa e bebe-se vinho.
Vocês estão a ver o que é um sueco abrir uma garrafa de vinho da bairrada cheio de baga, com taninos que até os pelos ficam em pé, o que seria estar a beber um baga a ver televisão. Obviamente que não pega, não bebe segunda garrafa, de certeza. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que amaciar o nosso vinho. O vinho tem que ser muito suave, tem que ter taninos muito suaves e algum açúcar. Não é mal nenhum ter 5, 7 gramas de açúcar para o mercado nórdico. Portanto, adaptamos ao mercado nórdico. Eu, quando concorro a concursos, porque o mercado nórdico, não sei se toda a gente sabe, mas é o monopólio do Estado. Portanto, Suécia, Noruega, Finlândia é um monopólio do Estado, só o Estado é que compra vinhos, abre concursos, nomeadamente para o vinho do Dão, por exemplo, e nós concorremos todos, concorre a Sogrado, concorre a Borges, concorre a Cabris, concorro eu, só um é que ganha. Portanto, só esse é que vende. Portanto, nós temos que ver muito bem que tipo de vinho é que eles pedem para nos adaptar e fazer a amostra e fazer o vinho que eles querem. Quem ganha tem vendas enormes e, portanto, é ótimo que isso aconteça. Portanto, temos que adaptar ao mercado. Outro mercado é a China. Cheguei à China e comecei a ver como é que eles bebem vinho, porque é que eles bebem vinho. Obviamente que eles bebem vinho muito socialmente. Querem mostrar, eles não bebem vinho em casa. O chinês não convida ninguém para casa para ter um jantar de família, não tem espaço, não é normal. Portanto, só bebem vinho do restaurante. E, portanto, o que eles querem mostrar é ir a um restaurante onde eles sabem que estão os amigos ou os colegas e querem mostrar que estão a beber vinho. E, portanto, eles não estão habituados a taninos, estão habituados a chá. E, portanto, também o tanino para eles faz uma confusão enorme. Vinho branco também não bebem, porque todos os vinhos brancos que foram exportados para a China eram vinhos que estavam estragados e, portanto, era o último recurso, era vender para lá aquilo que eles... E, portanto, acabaram por não gostar de vinho branco. E, portanto, hoje em dia, se calhar, bebem 90% de vinho tinto. O chinês gosta de vinhos também extremamente suaves. Portanto, também temos que amaciar o vinho, também temos que lhe dar a volta de forma a que eles consigam beber o vinho e não sintam esta sensação desagradável dos taninos na língua, porque eles não têm muita gordura na comida deles. Nós ainda temos o cabrito, temos o azeite do bacalhau, que nos combate um bocadinho esta falta de lubrificação da língua, não é? Agora, eles não têm, são comidas sem gordura, portanto temos que ter vinhos bastante mais suaves para eles, obviamente, não é? Quando estamos a falar de uma Bélgica, é o expoente máximo do conhecimento sobre vinhos. Aí é o país mais sério para onde a gente exporta vinhos. Aí não, é exatamente o contrário. Temos que ter vinhos encorpados, temos que ter vinhos com bastante estrutura, bastante frutados também. A casta, a região tem que lá estar, porque eles gostam de sentir a diferença. Não posso fazer um Cabernet em Portugal para vender para a Bélgica, porque eles não é atraente para eles. Cabernet tem de francês e o vinho português tem que ter ou uma Touriga ou qualquer coisa que os sintam, que eles sintam o terroir, que tenham sentido um bocadinho a diferença, a personalidade. E, portanto, quando nós exportamos para a Bélgica, exportamos os nossos melhores vinhos, aqueles vinhos que têm mais personalidade, aqueles que têm mais interesse, e, portanto, aí vai o Touriga, vai o nosso encruzado, fermentado em madeira ou não. Portanto, tudo isso, quando nós adaptamos, quando vamos apresentar os nossos vinhos, temos que saber muito bem o que é que o país quer. E não chegar lá, eu tenho um tinto, um branco e um rosé, e eles têm que o levar como assim. Não pode ser, não é assim que se faz. E, portanto, o importador não se interessa por isso, interessa por vinhos que se adaptem ao mercado, como é óbvio. Portanto, foi um grande esforço nosso de visita ao mercado. E é um esforço que é todos os anos. Nós temos o nosso comercial, e que eu acompanho muitas vezes, e que vamos ao nosso cliente todos os anos. Normalmente, os importadores fazem sempre, todos os anos, um dia de casa aberta. O que é a casa aberta? É porem todos os fornecedores de vinho e convidam os clientes a ir a casa provar os vinhos. É aí a nossa grande oportunidade de estar com o cliente final. Temos o importador pelo meio, mas estamos a falar com o nosso cliente final, a explicar o nosso vinho, a explicar o que é que temos de diferente dos outros. E esse é um esforço grande que nós temos.
porque neste momento estamos em 23 países. Há países em que temos 2 ou 3 importadores, portanto é um esforço enorme do nosso comercial, e eu também tenho que fazer algum, também me cabe, de estarmos a visitar os países todos os anos. Portanto, mas é fundamental para estarmos presentes e estarmos com o importador perceber que nós estamos com ele. E se não houver parceria, a gente não vai a parte nenhuma. Quem quiser de Portugal estar aqui sentado e pensar que vai exportar e que chatice, ninguém quer o bom vinho, porque é o melhor vinho do mundo, isso não vai a parte nenhuma. E era esse o posicionamento de muita gente nos anos 80. Pensavam que era assim que se vendia, e não é assim. Temos que ir ultrapassar as barreiras. Outro vetor importante que nós também privilegiamos é ir a concursos internacionais. Ou seja, o nosso vinho tem que estar nos melhores concursos. Os concursos têm credibilidade. Não é o concurso da Jugoslávia, onde a gente paga não sei quantos euros e tem uma medalha de ouro automaticamente. Não é esse, porque esse não tem credibilidade nenhuma. Mas tem que ser concursos de Bruxelas, o concurso de Londres, o concurso alemão. É esse que temos, que mandamos as amostras. Os concursos não são baratos. Cada concurso destes custa há cerca de 250 euros cada referência. Portanto, não é barato, mais um envio da amostra. Se nós queremos mandar vários vinhos, portanto, acaba por ser caro. Mas é assim que temos. Temos uma medalha de ouro. Temos uma pontuação melhor no Parker, nos Estados Unidos. Se temos 92 pontos, o vinho está todo vendido. Portanto, é um esforço grande que temos que fazer para o vinho também estar nos média e temos essas pontuações boas. Outro vetor também é importante estarmos um bocadinho com a Vinha Portugal, que é a nossa estrutura que promove os vinhos, e tentar, quando eles trazem jornalistas a Portugal, pormos o dedo no ar e dizer: visitem a nossa adega. Obviamente que a Vinha Portugal tem, não sei, 1.200 adegas para visitar e, portanto, não pode ir sempre às mesmas. Basicamente, infelizmente, vão quase sempre às mesmas, mas isso é outra questão. Mas que tentamos que elas passem por lá também. O Dão tem sido, de alguma forma, também esquecido, mas, de qualquer maneira, tentamos que sejamos visitados pelos jornalistas para poderem escrever sobre nós e podermos apresentar os nossos melhores vinhos. A par disto, não quero deixar de referir a Comissão Vitivinícola Dão, que no fundo é o organismo que superintende toda a região e controla a qualidade da região. Estava muito obsoleta até aos anos 90 e poucos. Tudo mudou, hoje em dia tem uma estrutura muito mais leve, desburocratizou muito de todo o processo que temos de certificação dos vinhos. Era muito pesado e era muito caro. E, além disso, com o aumento das vendas, acabou por ter, a Comissão também recebe do selo que temos atrás da garrafa, também recebe parte do selo, portanto é com esse dinheiro que ela consegue funcionar e, portanto, hoje em dia já consegue, com o aumento de vendas que teve, de selos, já consegue fazer promoção também da região. Ou seja, tem duas vertentes, a vertente de certificação dos vinhos, em que nós temos, antes de engarrafar, temos que dar o vinho para ser provado e analisado, e, portanto, isso é a garantia de que o vinho está bom na garrafa, e, por outro lado, também promove a região no seu todo. Faz provas no Brasil, faz provas em Lisboa, faz provas em vários sítios e promove a região no seu todo. Também tem sido importante a Comissão ter esse papel e tem tido um papel positivo nesse sentido. E desburocratizou muito todo o processo de certificação, que para nós foi um alívio. Porque nós temos que responder institucionalmente, ainda somos muito pressionados por muitos organismos, que é inacreditável. Somos do Ministério da Agricultura, da CBR, da Alfândega, temos que responder a muitos organismos e, portanto, a parte burocrática ainda é muito, muito pesada para nós. E, portanto, ainda é dos processos muito burocráticos que temos que fazer, que temos que responder a muita gente. Mas, no meio disto tudo, estamos a tentar aliviar essa carga e tentar ser mais profissionais na parte de venda e da apresentação dos vinhos.
Se houver perguntas. Muito obrigado.